Olá, senhoras e senhores, mais uma vez estamos aqui para o estudo da lição dessa semana. O título do trimestre é Hora de Escolher. E o título da lição da semana, o teste da confiança. Eu quero que você leia comigo agora, por favor, me acompanhe aí na leitura. Deuteronômio 2, versículo 7, e vai dizer o seguinte: Pois o Senhor, seu Deus, tem abençoado vocês em tudo que tem feito. Ele tem cuidado de cada um de seus passos por este grande deserto. Durante esses 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e nada lhes tem faltado. Uau, que texto, né? E é verdade isso. Estamos acompanhando aí a história do povo de Israel, a peregrinação do povo de Israel sob a guia de Moisés, Arão, e nós vemos que, de fato, nada tem faltado a este povo, como também nada nos tem faltado. Aquilo que Deus nos priva de ter é porque, de fato, não será bom para nós. Olhe comigo agora para que nós possamos, então, desenrolar o assunto da semana. Pai querido e Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor as bênçãos derramadas sobre nossas vidas. Queremos pedir ao Senhor que possamos reconhecer cada uma delas, Senhor, e agradecer sempre. Esse deve ser o sentimento que envolve o nosso coração, constantemente. Queremos pedir agora que o Senhor ilumine nossa mente, nos dê sabedoria e visão do céu, né, do Espírito Santo, para que possamos compreender o assunto que vamos estudar e também, com certeza, e muito mais importante do que entender, é entender e colocar em prática. Que possamos então colocar em prática. E para isso pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude. É o que oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá então? A lição na parte de sábado, teaser, é o ponto de contato. Bom, aqui o autor da lição já começa narrando o seguinte: a longa viagem de Israel no deserto fez com que eles falhassem em confiar na palavra de Deus quando o caminho parecia impossível. Tem algumas coisas que o autor coloca, você já me conhece, você que já me conhece sabe muito bem, que eu às vezes não concordo, né? Ele colocou dessa forma, eu teria colocado um pouquinho diferente, mas tudo bem. A longa viagem de Israel no deserto fez com que, eu não acredito que a longa viagem fez com que eles falhassem em confiar. Por que eu não acho legal essa expressão ali que o autor colocou? Porque, na verdade, o fato deles não confiarem em Deus é que fez com que a viagem fosse longa. Por quê? Porque dentro do assunto que nós estudamos nessa semana, e nós ali tivemos acompanhando o livro Os Escolhidos, no capítulo 39, e ali a irmã White diz assim que o fato deles terem peregrinado tanto tempo no deserto foi por causa da desobediência. Então, assim, aí eu teria colocado, ao invés de a longa viagem de Israel no deserto, fez com que, eu teria colocado as falhas em confiar na palavra de Deus do povo de Israel, as falhas do povo de Israel em confiar na palavra de Deus, fez com que a viagem se tornasse longa no deserto. Eu acho que deveria ser assim, seria melhor colocar assim, mas tudo bem, vamos respeitar aqui a posição do autor. Ao longo dos 40 anos de caminhada pelo deserto, os israelitas presenciaram o indiscutível cuidado de Deus por eles. Fato, né? Foram 40 anos de Deus, mesmo irado, mesmo às vezes tomando algumas atitudes muito, não vou dizer vingativas, porque eu acho que não era vingança, eu acho que era justiça, né? Concordo que era justiça, mas Deus demonstrou constantemente um cuidado muito paternal em relação aos seus filhos ali no deserto, não deixando que faltasse nada. Todas as vezes que Deus agia com o pulso firme, era porque havia rebelião entre o povo contra este Deus. As histórias dessa viagem seriam uma inspiração, não fosse pelos momentos trágicos em que Israel afundou na descrença. Fato, né, gente? Fato. Isso é triste, mas é um caso não só do Israel antigo, mas também do Israel moderno, que somos nós, né? O Israel espiritual, que somos nós. Nós, infelizmente, temos histórias tristes para contar das nossas atitudes e de como Deus
agiu de forma misericordiosa para nos alcançar. Olha, e aí lá no último parágrafo da lição de sábado, vai dizer o seguinte: mas a experiência de Israel não é apenas uma história sobre um povo antigo. Preste atenção. Ele fala para nós. Ela prefigura nossa história hoje. Como? A decisão de escolher confiar ou não em Deus, né, ou no Deus que diz é uma questão. Deixa eu voltar aqui. A decisão de escolher confiar ou não no Deus que diz é uma questão que cada cristão enfrenta na vida. Escolha, ok? Confiar ou não em Deus é uma questão de escolha. O teste consiste em acreditar e confiar na palavra de Deus em situações impossíveis. Veja, eu posso falar de conhecimento de causa como ser humano fraco, falho e pecador que sou. Né? Na lição passada até disse que acho que Paulo errou quando ele disse que dos pecadores ele era o principal, mas eu vou perdoá-lo porque ele não me conhecia. Então, se me conhecesse, diria assim, dos pecadores, eu também sou o principal, eu também estou entre os principais, mas o principal deles é o Washington, porque o Washington é terrível. Enfim, minha vida é uma vida de pecado, né, de luta contra o pecado, não uma vida de pecado, meu Deus, porque senão Deus não teria poder algum sobre minha vida, mas graças a Deus não é uma vida de pecado, mas é uma luta constante contra pecados e pecado. E eu acho que não é assim diferente, aliás, não é diferente com você, também é assim, mas enfim, o teste consiste em acreditar e confiar na palavra de Deus em situações impossíveis. Nós às vezes não percebemos, mas Deus vai nos guiando em situações possíveis, onde a resposta ou a solução está à nossa frente. Por vezes não enxergamos. Deus, de forma muito sábia, nos cega a visão para que não enxerguemos e coloquemos nele a nossa esperança. E aí o que nós fazemos? Às vezes nós dobramos os nossos joelhos, como Moisés fez inúmeras vezes, e clamamos a Deus pela solução. E quando Deus desvenda, né, Deus desvenda os nossos olhos ou a solução, ela está tão palpável, tão patente, que a gente até às vezes pensa assim, meu Deus, como eu não consegui enxergar isso? Fato, Deus está te preparando para algo que de fato seja impossível. E quando o impossível acontece, você já está caminhando com Deus nos possíveis que Ele vela a solução, né, de você, você não tem dificuldade em encarar aquele impossível, ou aparente impossível, como possível de fato. Ok? A gente vai ver isso aqui na história do povo de Israel. Mas cada vez que avançamos, e aí o que eu estou falando aqui é o que a lição menciona. Cada vez que avançamos com fé, somos fortalecidos para enfrentar qualquer desafio, porque temos experimentado pessoalmente a fidelidade de Deus. É nas pequenas coisas que Deus vai nos levando para o alto, né? Para cima e para mais perto de Deus. O roteiro original, e aqui vai fazer uma introdução dentro do roteiro original ali de Deuteronômio, fazia quase 40 anos que os israelitas tinham deixado o Egito. Nesse meio tempo, uma geração foi formada. Claro, muitos morreram, e muitos cresceram, e muitos nasceram. Enfim, 40 anos, uma geração foi formada. Os filhos de Israel precisaram aprender a confiar e obedecer nas orientações divinas. Né? Isso é um processo, e Deus respeita muito esse processo, e aliás, Ele nos conduz nesse processo. E aí a lição, o autor pede para nós lermos Deuteronômio capítulo 2, versículos 1 a 14, e é o que nós vamos fazer agora. Vamos ler esse texto, ok? Versículo 1, leio assim. Depois, viramo-nos e seguimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera. E muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou dizendo, tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Ordena ao povo dizendo,
Passareis pelos limites dos vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. E eles terão medo de vocês. Portanto, guardai-vos bem. Bom, não vos entremetais com eles. Não cause confusão. Porque perdão. Porque vos não darei da sua terra nem ainda a pisada da planta do seu pé, pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Vocês vão entrar, vão passar por ela, não vão arrumar confusão, não vão pegar nada, porque não é nada de vocês, não é essa terra que é de vocês. Essa terra eu dei a Esaú e aos seus descendentes, ok? Então não façam nada daquilo que eu já disse para não fazer. Comprareis deles por dinheiro, comida que comais, também água que bebais. Comprareis por dinheiro. Vocês não vão pegar nada. Se tiver que fazer alguma coisa, vocês vão comprar, ok? Ok. Bom, pois o Senhor teu Deus te abençoa em toda a sua obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos, teu Deus esteve contigo, coisa alguma lhe faltou. É o mesmo texto que nós lemos aqui, só que uma linguagem diferente. Aí sim, passamos, pois, flanqueando assim nossos irmãos, os filhos de Esaú que habitavam em Seir, como no caminho de Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. É muito nome, né? E uns nomes bonitos mais. Viramo-nos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então disse-me o Senhor: não molestes Moabe e não contendas com ele em peleja, porque te não darei possessão da sua terra, pois de Ar, né, aí é o ar maiúsculo, não é ar de respirar, é um local, dei Ar, né, dei este local em possessão aos filhos de Ló, aos descendentes de Ló. Então Deus também está dizendo, não quero que vocês peguem nada, ok? Não tem nada de vocês aí. Mais ou menos Deus dizendo isso aqui, não mexe nada não. Aí vem o versículo 10. Entre parênteses está assim, os Emins, dantes habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins, povo gigante. Também eles foram considerados Refaíns, como os Anaquins, e os Moabitas lhe chamavam Emins. É muito nome, né, gente? Mas então, entenda aí, tá? Os hebreus também habitavam outrora em Seir. Então você percebe que o local ali onde eles estavam por passar, né, já era habitado, já havia sido habitado antes por outros povos, e aí um povo foi tomando outro, enfim. Porém, os filhos de Esaú os desapossaram e os destruíram de diante de si e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra de sua possessão, que o Senhor lhes tinha dado. Fecha parênteses. É só um comentário aqui que Moisés está fazendo para a gente entender que lugar era esse, né? O contexto dele, a história, nananã. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim, passamos o ribeiro de Zered. O tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. 38 anos, e eles foram sendo consumidos no deserto porque se rebelavam contra Deus constantemente. Deus os fez rodear, Deus os fez ir e voltar, Deus os fez mudar de caminho. Eles, de onde estavam, lembra da semana passada de onde eles estavam? Estavam ali no Monte Ur, se eu não estou enganado, no Monte Ur, alguma coisa assim, é muito nome e acabo me perdendo. Mas ok. E de lá eles podiam olhar, né? Depois de Sidom, eles olhavam por trás, viam as montanhas de Canaã. Era tão perto, mas eles desobedeceram e aí tiveram que dar a volta e andar, e andar, e andar, e andar. Por isso que eu não concordo com aquela expressão. Que não vou voltar nela, não tem necessidade, senão eu e o autor nós vamos
fecharam uma briga aqui, não está certo. Mas enfim, brincadeira. É aquela geração de homens guerreiros, né, rebeldes, eu diria assim, foi consumido, sendo consumido. E aqui o que estava restando? Só pastores de ovelhas, só homens mansos e o povo manso de Deus. Ah, Washington, mas então, como é que faz então se quisesse fazer uma guerra ou tomar? Nós vamos ver daqui a pouquinho como Deus estava fazendo. E por que Deus permitiu dessa forma. Ok? Deixa eu ver o tempo aqui, ainda estamos num bom tempo, num bom prazo. Agora, a lição de segunda-feira, o Zoom, ele pede aqui para lermos o texto e depois contarmos com nossas próprias, né, palavras. E aí eu quero que você faça isso aí, nessa partezinha da lição aqui, ó. Vai ser legal para você, é bom porque isso ajuda a fixar a história na mente. E eu vou ler o segundo parágrafo. Desde a saída do povo de Israel do Egito, quando foi comemorada a primeira Páscoa, até a primeira Páscoa em Canaã, se passaram exatos 40 anos. Durante todo esse tempo, os israelitas puderam notar o cuidado de Deus em todos os detalhes da caminhada. Preste atenção. Eles comemoraram a Páscoa lá saindo do Egito, né? Foi a primeira Páscoa que eles comemoraram. A gente já comentou também na ocasião que a palavra para Páscoa, né, traduzida para o inglês e assim no próprio original, ela tem o sentido de aquele que passa por cima, aquele que passa sobre, né? Em inglês a expressão é Passover. Passover é o que passa por cima, né, por fora. Então, o fato de terem pintado os umbrais, né, nas portas ali, e o anjo destruidor passar por cima, ou passar por ela, ou não fazer nada, esse ato ficou caracterizado como a Páscoa do Senhor. Bom, agora eles não podiam comemorar a Páscoa enquanto eram peregrinos. Agora eles estavam entrando na Canaã depois de 40 anos, e aí sim o Senhor Deus permitiu que comemorassem a Páscoa, que era, na verdade, um emblema, claro, de Cristo, mas para eles ali um emblema da salvação, ou do Salvador, ou do resgatador que tirou-os das mãos do Egito físico. Para nós, este Egito seria o Egito espiritual, ou seja, as coisas deste mundo. O texto de Salmos, versículo 22:4, se cumpriu com os israelitas e serve de conforto para todos nós ainda hoje. O que diz em Salmos lá? 22:4. Nossos antepassados confiaram em ti e tu os livraste. Isso é um versículo fantástico porque ele narra o reconhecimento do povo pelo que Deus fez por eles e assim deve ser conosco também. O Making Off vai trazer aqui 5 posts. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Falando um pouquinho sobre os gigantes ali e tudo mais. E eu queria ler todos eles, porque na verdade, nesse caso aqui, esses posts eles são mais informativos, então eles vão dar uma recheada aí nas informações, e é só para esse fim. Então vamos ler assim, ó. O primeiro post diz assim: Nefilins existiam no começo da história da humanidade. Está em Gênesis 6, versículo 4. Né? Gênesis 6 ali fala sobre a destruição do mundo pelo dilúvio. Por alguma razão, os Nefilins têm sido mencionados com frequência em alguns livros voltados para o público de adolescentes. Não se deixe enganar pelo inimigo. Então, assim, eles têm colocado esses gigantes ali para que nós possamos entender que eles não são indestrutíveis e quem pode destruir os nossos gigantes é o próprio Deus. Os nefilins não eram produto do relacionamento entre anjos caídos e seres humanos, como tem sido intencionalmente divulgado. Gente, por favor, isso é uma aberração. Falar que os anjos caídos, eles tiveram ato sexual com os seres humanos e geraram gigantes, isso é, com todo respeito, isso é uma viagem na maionese, porque os anjos eles não têm atributos físicos que os determinam serem macho ou fêmea, né? Eles são seres criados e não são seres criados diferentes de nós, não têm o objetivo de procriarem, ok? A Bíblia apenas diz que eles, desculpe,
A Bíblia apenas diz que eles possuíam grande força física e mental, mas viveram para agradar o próprio orgulho e oprimir o próximo. Então Deus não gosta desse povo aí, Deus não gostava desse povo. Está no comentário bíblico adventista, né? Volume 1, página 238 e 239. Os Anaquins viveram no sul, perto de Hebrom, e foram derrotados pelos israelitas sob a liderança de Josué. Lembra da situação ali? Josué e Caleb avançaram e aí tomaram a terra. Aí eu gosto muito dessa passagem, onde Caleb fala assim, mas e o Monte Hebrom? E aí o próprio Josué fala assim, o que tem o Monte Hebrom, o Caleb? O Monte Hebrom é nosso, é de Deus, é o monte do Senhor. Como é que esse povo vai ficar lá, esses gigantes vão ficar lá? Não podem ficar lá não, nós temos que tirar eles de lá. E aí Josué ficou encabulado com a situação, falou assim, rapaz, eu fico lendo as entrelinhas assim, deixa esse povo quieto lá. Não vou deixar não. Eu estou tão forte hoje como no dia que recebi a promessa, e eles não vão ficar lá, porque lá é o monte do Senhor, lá é Hebrom. E o nome do monte que os Anaquins tinham dado era Kiriat Arba, em homenagem a um rei deles, né, um dos gigantes ali. E aí tinham mudado o nome do monte e Caleb estava enfurecido com isso. E disse o seguinte, estou subindo, quem quiser subir comigo, vem. E aí levou uma galera lá e tal, e botaram aqueles gigantes para correr sob o poder de Deus. Caleb e uma galera ali de homens valentes entraram lá e botaram o povo para correr. Ok? Não eles, né? Mas o poder do Senhor fez isso. E ele estava certo, era possessão deles, Deus havia dado para eles. E deixar os Anaquins ali seria o mesmo que deixar o preguinho de Satanás dentro de casa. Você conhece a história do preguinho de Satanás, né? Refaíns ocuparam a terra antes dos cananeus. Só tem essa menção deles aqui. Emins, tribo guerreira de gigantes que foram derrotados por Kedorlaomer, ou Kedorlaomer, e seus aliados no tempo de Abraão. Isso está em Números 13, 33, Deuteronômio 2, 10 e o que nós lemos aqui, né? 10 e 11, e depois 3, versículo 11. São menções, ok? Quão grandes foram os gigantes que os israelitas enfrentaram? Moisés registrou a seguinte descrição feita pelos espias. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos olhos deles. Nós nos víamos como gafanhotos diante deles, e eles também nos viam como gafanhotos, né? Imagina, olhavam de cima para baixo e falavam assim, que povinho é esse pequenininho aí, né? Isso está em Números 13, 33, nós já estudamos isso também, né? Parece exagerado? De qualquer forma, o inimigo era indiscutivelmente grande, o que tornou o milagre da vitória de Deus muito maior. É impressionante essa visão positiva que nós temos que ter e que a Bíblia apresenta que Josué e Caleb tiveram. Porque entre os 12 espias, eles dois vieram dizer o seguinte, é verdade que eles são grandes, é verdade que a terra, que eles são ferozes, tudo isso é verdade, mas e daí? Olha, e daí? Nós temos Deus conosco. Opa! Tem ou não tem diferença? Tem diferença. Então, é um conselho, né, bíblico para mim e para você. Mas meu problema é grande demais, minhas dificuldades são grandes demais, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu estou dizendo para você agora com conhecimento de causa, porque muitas vezes eu ainda faço isso. Ainda me esqueço do tamanho do meu Deus. A minha fé ainda vacila em muitos momentos, e eu ainda vejo a margem, eu ainda vejo o copo meio vazio, mas eu devo alimentar a minha fé, e nesses momentos Deus me lembra, de alguma forma Deus me lembra, e diz o seguinte, ei, está esquecendo de quem sou eu? Está esquecendo que sou eu que luto suas batalhas? Você está se esquecendo disso? Se você confiar em mim, aquela questão da cegueira, a resposta está na frente assim, mas a gente não consegue ver, porque Deus vela para nos provar. E aí, você tem que confiar em mim. E aí, puxa vida, meu Deus, perdoa.
me ajuda na minha falta de fé, me ajuda na minha debilidade, na minha fraqueza e tudo mais. Aí quando você levanta os olhos, meu Deus, estava aqui e eu não vi. Né? Então os gigantes, eles são gigantes, mas Deus é muito maior. Aliás, Deus é infinitamente maior, imensurável o tamanho de Deus e sua força, seu poder, enfim. Esse é um conceito para mim e para você, viu? A quarta-feira traz os textos extras e nós vamos lê-los, né? Esse texto aqui, gente, de Salmo 20, versículo 7, ele está no meu status ali do meu WhatsApp. É um texto fantástico e eu vou lê-lo aqui. Ele está aqui, né, na minha Bíblia que eu estou abrindo aqui no notebook. Ele está aqui diferente. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Isso que está, essa versão que está no meu texto, no meu WhatsApp. E é esse texto que eu separei aqui de todos dos três aqui que a lição propõe. Esse para mim é um texto espetacular. Né? Alguns confiam em carros, outros em cavalos, ou seja, na sua própria força. Mas nós confiaremos no nome do Senhor. O segundo texto está em Hebreus 4, versículos de 1 a 2, e diz o seguinte: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que alguns de vocês pensem que tenham falhado. Aliás, pense que tenha falhado o quê? A promessa de Deus. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Não havia fé, por isso o resultado não veio. Acabei de dizer agora, quando a fé vacila, o resultado é postergado. Ou a resposta é postergada. Deus não nos responde, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o último texto deste aqui está lá em Filipenses 4, versículo 13, que muitos de nós, ou todos nós sabemos, de cor e salteado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o último texto da lição do extras aqui, quarta-feira. Ok? Agora, a visão panorâmica. A visão panorâmica nos coloca dentro do texto, mas de uma forma muito mais peculiar, muito mais especial. Ela nos insere dentro das entrelinhas para nós enxergarmos aquilo que o texto não está nos mostrando a olhos nus. E agora Deus, ele abre o leque, ele coloca uma lupa, ele amplia a visão, colocando no dom profético a orientação para nós. E aí eu consigo ler aqui duas situações, que é justamente o texto, né? O texto de Ellen White aqui no rodapé da lição, e este outro texto também aqui, que é para reflexão, que eu achei espetacular, e ele diz o seguinte: embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E, ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé, a sua salvação. Pedro disse isso. Embora vocês nunca tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, nele creem. E se alegram com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé. E qual é o alvo da minha fé? É a salvação em Cristo Jesus. O Deus poderoso de Israel é nosso Deus. Pegou? O Deus poderoso de Israel, que abriu o mar vermelho, que fez a água sair da rocha, que conduziu durante o dia com uma nuvem para cobrir do calor do sol e o frescor, né, uma brisa. À noite também uma coluna de fogo para os aquecer. Respondeu com provisão, com um alimento, com água, enfim, com cura. Desculpe. O Deus poderoso de Israel é nosso Deus também. Nele podemos confiar e
Se obedecermos às suas ordens, ele operará em nosso favor, assim como fez por seu povo no Antigo Testamento. Ok? Não há dúvida disso. Não se pode duvidar disso. Algumas vezes o caminho estará tão bloqueado por obstáculos aparentemente insuperáveis que desencorajará aqueles que cedem ao desânimo, mas Deus diz: avante! As dificuldades que enchem nosso coração de terror desaparecerão à medida que avançamos no caminho da obediência em humildade e confiança em Deus. Presta atenção. Aqui não está dizendo que todos, mas diz que muitos cedem ao desânimo. Mas Deus diz, avante, para frente. Sabe o que é interessante? É que eu falo um pouquinho do texto ali do livro dos Escolhidos. Sabe o que é bem interessante? Aqui no texto, Deus fala assim, olha, eu vou dar essa terra por herança para vocês. Eles terão medo de vocês. Meu Deus, medo de nós. Como? Eles são gigantes, eles são homens de guerra. Como eles terão medo de nós? Eles terão medo de vocês. Vocês podem entrar. Eu vou dar a vitória para vocês. Puxa vida, mas como que vai ser isso, né? E aí tem um texto aqui que Moisés, ele me impressiona, cada situação, ele me impressiona porque a postura dele diante da situação é sempre serena, porque ele confiava em Deus. Certo da vitória, o rei saiu com seu imenso exército para a planície aberta. Quando os hebreus viram aqueles gigantes, né? Aquele gigante de gigantes, né? Ele está falando de Og, o rei de Bazã, que se sobressaía entre os soldados de seu exército. Pô, o exército era gigante e o rei era gigante do gigante, ou seja, maior do que o gigante. Imagina que tamanho de rei era esse cara, hein? Quando viram a fortaleza aparentemente inconquistável, que servia de trincheira para milhares de soldados se esconderem, o coração de muitos tremeu de medo. Eu estou arrepiado aqui, eu acho que eu tremeria de medo também. Não sei qual seria a minha reação, imagina, né? Aquela muralha gigante vindo contra, eu não sei como é que seria, mas eu estou só tentando. Mesmo assim, Moisés estava calmo e firme, como sempre esteve. Todas as vezes Moisés se demonstra calmo e firme. O Senhor tinha dito a respeito do rei de Bazã: não tenha medo dele, pois eu o entregarei em suas mãos com todo o seu exército. E dai-lhe também, dei-lhe também a terra dele. Você fará com ele como fez com Sihon, rei dos amorreus. Lembram que a taça dos amorreus havia se enchido e por isso Deus permitiu. Foram 400 anos de benevolência da parte de Deus, Deus esperando que eles se convertessem, eles não se converteram. E aí então a taça da iniquidade dos amorreus se encheu e Deus então deu a Moisés, ao povo de Israel, por possessão, a terra dos amorreus que habitavam em Hesbom. Nem poderosos gigantes, nem cidades muradas, nem fortalezas rochosas poderiam resistir ao capitão, e aqui está em letra maiúscula, do exército do Senhor. E quem é o capitão do exército do Senhor? Jesus Cristo. O Senhor liderou o exército e o Senhor venceu em favor de Israel. O rei gigante em seu exército foram destruídos e os israelitas logo tornaram posse do país inteiro. Assim, aquele povo estranho que tinha se rendido à idolatria abominável foi exterminado da terra. Preste atenção. Nesse momento aqui, Israel não tinha nenhum guerreiro mais. Não tinha nenhum homem valente. Não tinha nenhum brabo. Não tinha nenhum caçador de confusão. Não tinha nenhum valentino troca-tapa. Nem Eufrazino puxa-briga. São duas brincadeiras aqui. Mas preste atenção. O povo estava com medo. Moisés estava confiante. Eles não eram homens de guerra. Agora vinha o exército de gigantes e um gigante maior do que os gigantes. Era essa a situação que Deus queria. Por quê? Porque enquanto houvessem valentes, eles se arrogariam de vitórias. Nós só ganhamos porque nós estávamos aqui. Não tinha ninguém. Quem venceu? A irmã White diz que o príncipe do Senhor, né? O capitão do exército do Senhor.
liderou este exército e venceu em favor de Israel. Então, de quem era a glória, de quem era a honra, de quem era o louvor? Deus. E eles não titubearam, pelo contrário. Eles prestaram esta honra, essa glória, esse louvor a Deus, porque era dele. Lição de sexta-feira, e a gente vai finalizando, estamos com 35 minutos, já estamos passando do prazo de 30 minutos, é o segundo que eu passo, já estou tentando aqui, mas está difícil, porque é muito conteúdo, é muita coisa boa. Mas vamos lá. As crianças que nasceram no deserto tinham que saber sobre a falha de seus pais e confiar em Deus quando se aproximassem, ou se aproximaram da terra prometida. Por quê? Porque se eles aprendessem com os erros dos pais, eles não errariam novamente. E assim somos nós. Há 3 maneiras de aprender: com os erros dos outros, com os próprios erros, ou é com os erros dos outros, é com os próprios erros, ou com os conselhos, ok? É melhor com os conselhos, mas cada um vai seguir o curso que pretende. Talvez elas tenham ouvido as histórias e lembrado de canções que manifestavam a tristeza, que fizeram com que eles resolvessem confiar em Deus para livrar, proteger e favorecer o seu povo. O desafio não foi mais fácil para eles do que para os antigos. Às vezes, e aí é para nós, essa aplicação é para nós. Às vezes Deus nos levará à terra dos gigantes para que coloquemos nossa esperança nele. Nosso dever está ligado ao nosso destino. Prestou atenção nisso? Nosso dever está ligado ao nosso destino. Ser vitoriosos pela mão de Deus, não pela nossa. Lembre-se das palavras do sábio: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele mostrará o caminho certo. Está em Provérbios 3, versículos 5 e 6. 2 pensamentos, C.S. Lewis e J.O. Fraser. C.S. Lewis: mera mudança não é crescimento. Crescimento é a síntese da mudança e continuidade. E onde não há continuidade, não há crescimento. A junção de crescimento e continuidade é que gera mudança, novos hábitos, novas perspectivas. E agora, J.O. Fraser: fé é como um músculo que se torna mais e mais forte com o uso, melhor que a borracha, que cede quando esticada. Ok? Ser flexível não é ser tolerante com relação ao pecado. Deus abençoe você e até o próximo.